Muito bem, senhores, voltamos aqui para a segunda etapa da nossa aula, uma aula especial para pós, né, aqui de penal e processo do Legale. Nós estamos no sexto módulo, né, dos crimes contra a administração pública, e essa é a segunda aula do sexto módulo, né. Nosso objetivo principal é tratar aqui dos crimes de corrupção ativa e também de concussão ativa. 317, 316, corrupção passiva e concussão, né, 317, 316, porque são crimes, inclusive, muito próximos. Aliás, em concursos públicos, na vida prática também, são crimes que são muito aproximados e hoje em dia, inclusive, com a mesma pena. Antigamente tinha pena diferente, hoje tem pena equivalente, né, à concussão e à corrupção passiva. Antes de analisar os tipos penais, efetivamente, gostaria de já fazer um comparativo, né? Porque se vocês pegarem basicamente os tipos penais, aqueles que nós vamos avaliar aqui com vocês perceberão que a grande diferença, e isso acaba caindo em concurso até em fases mais avançadas, né? A grande de concurso, fases orais, etc., a grande diferença da concussão para a corrupção passiva é que na concussão o agente exige uma vantagem. Eu já vou mostrar em que contexto ele exige essa vantagem, mas ele exige. É importante guardar essa expressão exigência. Ele exige. Exigir significa ser direto, né? Ir direto ao ponto. Me dá tanto que eu resolvo isso para você, me dá tanto que eu faço isso, me dá tanto que eu faço aquilo. E isso é efetivamente exigir, o que caracteriza a concussão. Já a corrupção passiva, ao seu turno, o próprio nome indica, é uma atitude mais passiva, né? Uma atitude mais dissimulada, é uma atitude que não é direta, não vai direto ao ponto, né? Então, na corrupção passiva, o agente ele não exige, ele solicita. Solicitar é diferente de exigir. Solicitar é deixar a entender, né? É fazer uma espécie de convite, não uma exigência, não uma intimação, e sim um convite. Olha, vê aí, quem sabe, se você vê alguma coisa para o pessoal. Veja, é assim, pessoal, que pessoal? Não, tem que ver aí um café para o pessoal, né? Que pessoal? Quem? Né? A pessoa está sugerindo que há várias pessoas ali, que é um bolo que precisa ser dividido, tal. Então, se a pessoa puder colaborar ali com alguma coisa, isso será bem-vindo, tal. Isso é uma corrupção passiva dentro dessa solicitação, que é diferente da concussão, em que há uma exigência, se exige, se vai direto ao ponto, ok? Muito bem, também vale destacar que essa corrupção dita passiva, ela também pode se dar sem mesmo uma solicitação, e sim apenas com o recebimento, né? Sem solicitar nada, basta receber, simplesmente receber, né? Eu já vi, com muita dor no coração, pessoas, né? Certa vez, um delegado de polícia, brincando, rindo, assim, mas uma brincadeira que não é das mais felizes, vamos dizer assim, dizendo assim, eu não sei o que acontece, né? Porque eu, ironicamente, claro, né? Eu saio, eu estou lá na delegacia, eu saio para almoçar, eu deixo meu paletó na cadeira, né? Deixo ali, não vou almoçar de paletó, eu deixo o paletó na cadeira, e quando eu volto tem dinheiro no bolso do meu paletó. Não sei
não sei o que acontece ali, um milagre acontece, né? Deus me ajuda, alguma coisa assim. Isso é o ápice, vamos dizer, da corrupção passiva, porque o funcionário público, no caso, está simplesmente recebendo e não está dando a cara a tapa, não está ali, não que seja melhor ou pior de quem atua diretamente na concussão, na exigência ou na solicitação, não é isso, mas ainda tem essa hipocrisia de fingir que está tudo certo, fingir que é bonzinho, fingir uma honestidade, fingir uma ética, porque não se coloca ali diretamente, nunca aparece, são os funcionários outros ali que acabam chegando na linha de frente da corrupção, né? E com isso gerando todo tipo de problemas. Isso é corrupção passiva, compreendido? Então, fiquem com essa ideia, essa diferenciação, que já é fundamental para que você consiga entender ali quando isso, se isso cair, mas é realmente um dos temas principais que a gente encontra em concursos públicos. Tá certo? Como eu disse, crimes contra a administração pública já são crimes que caem com muita frequência e esses aqui também caem, né? São os principais focos para cair em concurso. Perfeito, pessoal. Legal. Então, vamos voltar aos slides agora para, então, olhar para o artigo 316 do Código Penal, né? Dá uma olhadinha. Então, olha só, concussão, artigo 316. Exigir, como eu disse, né, exigir, ser direto ali, para si ou para o outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. É verdade. Por exemplo, imagina um prefeito que ganhou uma eleição, mas ele só toma posse no dia 1º de janeiro, mas antes ele já vai formar no seu governo, vai isso, aquilo, e pode, mesmo antes de tomar posse, também exigir. Né? Então, exigir para si próprio ou para outrem, diretamente ou de forma indireta, ainda que fora da função ou antes, assumida, mas em razão dela, tem que ser em razão dela, vantagem devida. Né? Aqui a reclusão é de 2 a 12 anos, 2 a 12 anos e multa. Não era. Até o pacote anticrime. Né? Até o pacote anticrime, a pena para a concussão era de 2 a 8 anos, e com a entrada em vigor do pacote anticrime, né, em janeiro de 2020, houve essa mudança em termos de pena, que, na verdade, fez com que a concussão chegasse ao mesmo patamar da corrupção passiva. Né? Porque a pena, se vocês verão mais à frente aqui, que a pena da corrupção passiva é de 2 a 12. E a concussão acabou chegando nesse mesmo patamar. Né? Uma pena bastante forte, embora o mínimo seja de 2 anos, né? E se a gente pensar que a pena pode tangenciar o mínimo, isso não vai levar a uma prisão. Tá certo? Não leva a uma prisão no primeiro momento, pessoa primária de bons antecedentes, até 4 anos, ela vai ter penas alternativas e outras coisas, né? Então, não leva à prisão. Mas se você já somar esse crime com eventual outro crime, concurso de crimes ali, já estamos diante de uma possibilidade concreta de se levar a uma prisão, né? Então, eu tive um caso de um cliente, né, advogado, que foi atender um flagrante, né, de tráfico de drogas, acho, né? Foi chamado ali, alguém indicou, e ele foi à delegacia. E lá na delegacia teria ocorrido ali um convite por parte, um convite não, né? Se fosse um convite seria corrupção passiva, mas assim, teria ocorrido uma exigência por parte de um policial lá,
para acabar com tudo aquilo e não dar o flagrante, liberar as pessoas, né? Teria ocorrido isso. E a vítima dessa concussão, que seria a pessoa que seria presa lá, né, pelo tráfico, ela aceitou prontamente, resolveu pagar, tal, só que ela teve dificuldades, né, em pagar ali com operações bancárias, e isso acabou gerando uma operação da corregedoria, e a corregedoria da polícia baixou lá no local e acabou prendendo em flagrante o policial envolvido naquela situação e o advogado, aquilo que eu falei para vocês, né? Porque, na verdade, aquele que está junto, né, no concurso ali, ele também vai responder mesmo, sendo crime próprio, né, próprio de funcionário público, a quem estiver junto vai responder como se fosse funcionário público também, né? Bom, só que aí é que está, né, a vida prática com uma distância da vida acadêmica. Me parece claro, crime de concussão e tudo mais. Só que a corregedoria da polícia, quando lavrou flagrante, etc., vai dizer que a corregedoria não conhece, conhece muito bem, mas lavrou flagrante como extorsão, como se fora um crime de extorsão. Extorsão, crime contra o patrimônio, vocês já viram aqui, né? Extorsão, do artigo 158 do Código Penal. Muito bem. Olha só, a extorsão, que é exigir uma vantagem, também exigir uma vantagem ali, plantar um terror, né, exigindo essa vantagem indevida. A extorsão, primeiro, tem pena maior, né, quando a gente olha lá para o artigo 158, nós vamos ver uma pena de 4 a 10 anos. Na verdade, a pena mínima é maior, a pena máxima é menor do que a concussão, né? Mas a pena de início já é maior, porque é de 4 anos, a pena mínima. E, além disso, é um crime que tem a extorsão, é um crime que tem violência ou grave ameaça à pessoa. Se você olhar aqui na concussão, não há como uma elementar do crime qualquer tipo de aplicação de violência ou grave ameaça. Não há de falar em violência ou grave ameaça aqui, né? Mas na extorsão tem violência ou grave ameaça. Daí o que aconteceu? Foi preso o advogado, foi preso lá o policial, e o advogado, que não fui eu acabei entrando posteriormente a isso, que atuou ali pedindo a liberdade provisória, na época não tinha audiência de custódia, né? Mas, enfim, pedindo a liberdade provisória do advogado, não estou nem falando do policial, mas do advogado, ele teve o seu pedido de liberdade negado sob a colocação do juiz de que o crime era um crime gravíssimo, aplicado com violência ou grave ameaça à pessoa, que é a extorsão, violência ou grave ameaça à pessoa. Então, vocês podem dizer, mas é um erro do delegado lá da corregedoria. Não é um erro, é proposital. Foi realmente para colocar ali uma situação mais pesada. Evidentemente que o Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, então, num segundo momento, né, mantida a prisão, tal, ofereceu a denúncia por concussão. Nesse exato momento, nós fomos contratados, né, e reiteramos o pedido de liberdade provisória, né, dizendo que a concussão, um dos elementos, nós falamos sobre vários assuntos, mas um dos elementos é que a concussão não é praticada com violência ou grave ameaça, e não é mesmo, né? E com isso conseguimos a liberdade provisória. Não é? Conseguimos a liberdade provisória. Então, só para entender a distância, muitas vezes, que encontramos aí da vida prática
para a vida acadêmica. Legal? Vamos fazer o seguinte, segundo intervalo, e a gente volta dessa tela aqui, porque a concussão que está aqui tem desmembramentos, e a gente vai analisar isso no próximo bloco, tá bom? Intervalinho, a gente já retorna.